E aí, gente, beleza? Tranquilo? Para quem não me conhece aí, eu sou o Washington. A gente está aí com esse projeto do concurso da Guarda Municipal, né? E a gente está pegando alguns simulados e resolvendo algumas questões e passando material, né? Que tem mais possibilidade de cair nessa prova agora, desse concurso desse ano, né? Como você já sabe, a banca já está definida, é a FGR, Fundação Guimarães Rosa, né? E nós vamos fazer hoje a correção do segundo simulado, né? E para você que não tem o simulado ainda, ele está na descrição do vídeo, então você pode baixar aí e posteriormente você assiste o vídeo para correção, beleza? Então assim, o pessoal que já fez o simulado, a gente já corrigiu hoje, tranquilo? Então vamos lá, na tela aqui comigo, simulado 2, concurso da Guarda Municipal de Belo Horizonte 2019. Vamos lá. Questão 1. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Seus fundamentos orientam a organização e funcionamento de todos os poderes do Estado. Assim, dentre as opções, marque a alternativa que contém fundamentos da República Federativa do Brasil. Bom, na tela aqui, como vocês já sabem, a gente já tem os princípios fundamentais, né? E a gente cria uns mnemônicos para gravar isso. Então, o pessoal que já fez o simulado 1, já aprendeu, né, o macete aí dos mnemônicos, né, do primeiro ao quarto, primeiro, terceiro e quarto artigo, né, da Constituição Federal, né? Então vamos para a tela aqui que a gente vai relembrar. Bom, para quem não se lembra aí, ó, o mnemônico para os fundamentos é o Sociediva Plu. Sociediva Plu, né? O que significa Sociediva Plu? Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, sabendo desse conceito, vamos procurar a alternativa correta aqui, ó. Na A, está dizendo aqui que a cidadania, né, tá certo, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa também tá certo, e segurança pública. Não tem segurança pública no Sociediva Plu, nos fundamentos, né? Nesses fundamentos não tem segurança pública. Agora a B, os princípios fundamentais, é claro, né? Soberania, sim. Cidadania, sim. E dignidade da pessoa humana. Esse aqui está correto. Então vamos deixar aqui marcado como correta, mas vamos olhar as outras aqui, ó. Na C está dizendo dignidade da pessoa humana, que tem também, né, que também é um fundamento. Pluralismo político também é um fundamento. Liberdade não é, né? Liberdade não é um fundamento. Na letra D, soberania, cidadania e igualdade. Soberania e cidadania, sim. Igualdade, não. Então, o nosso gabarito aqui, a letra B. Ok? Vamos então passar para o próximo slide. Também aqui, volta para mim aqui. Eu fiz questão de pegar aqui as questões da FGR, as mais recentes, né? Tem umas que assim, são de 2015, outras de 2016, 17, 18, para a gente treinar a tendência da banca. Então, a maior parte das questões que nós vamos trabalhar aqui vai ser da banca mesmo, né? Então, para isso, e com isso a gente vai conseguir fazer uma boa prova no dia, beleza? Vamos voltar para a tela. Questão 2. Com a condenação, o apenado perde o direito de permanecer por certo período disposto na sentença em liberdade
e sofrer outras restrições previstas em lei ou decorrentes da sentença. No entanto, é importante lembrar que, mesmo recolhido em sua cela, você não deixa de ser sujeito de direitos, especialmente os inerentes à pessoa natural. Né? A respeito dos direitos individuais da pessoa presa, previsto no artigo 5º da Constituição Federal, marque a alternativa incorreta. Aqui ele está querendo a alternativa incorreta. Né? Deixa eu marcar aqui. Incorreta. Então, vamos lá. Alternativa A. A pessoa presa pode ser submetida a trabalhos forçados. O artigo 5º, ele fala sobre os direitos individuais da pessoa. Né? E nenhuma pessoa ela pode ser submetida a trabalho forçado. Né? Então, vamos deixar aqui marcado por enquanto essa letra A e vamos ver as outras alternativas. Nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Isso aqui está certo. A lei ela determina que a pena ela só serve para o condenado e no caso de houver algum dano para terceiros, a pena ela vai ser estendida até o valor da herança, se for passado a herança para os herdeiros, né? Então ela não passa da pessoa do condenado. Então ela está correta, né? A gente quer incorreta. Letra C. A pessoa presa não será submetida a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui também é um direito que as pessoas têm, de acordo com o artigo 5º da Constituição Federal. Então a pessoa presa não será submetida a tratamento desumano, como também não pode ser submetida a trabalhos forçados. Então essa alternativa está correta. Letra D. A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado. Isso aqui também é uma garantia do artigo 5º, que diz que, de acordo com a natureza do delito, as pessoas devem ser separadas por natureza do delito, a idade, né, no caso de menor e maior de idade, e o sexo, né, feminino e masculino, tem que ser separado esses dois. Ok? Então a nossa alternativa correta aqui é a alternativa A. Questão 3. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada e proclamada pela Resolução 217-A da Assembleia Geral das Nações Unidas, contém extenso rol de direitos inerentes à pessoa humana. De modo semelhante, o artigo 5º da Constituição da República de 88 concedeu direitos e garantias individuais a brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil. Desse modo, marca a alternativa que contém o direito protegido por ambos os instrumentos. Bom, esses instrumentos são a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, DUDH, e o artigo 5º. Então tem que constar nos dois. Quem já leu o artigo 5º vai conseguir resolver isso aqui, né, por eliminação, porque se você não tiver lido a Declaração de Direitos Humanos, que o artigo 5º praticamente é uma cópia dessa declaração, talvez vai encontrar um pouquinho de dificuldade. Vamos lá. Direito à presunção da inocência. Ele está contido no artigo 5º, né, e também está na Declaração de Direitos Humanos. Questão 4. Fundação Carlos Chagas. Essa aqui não é da banca, mas é só para aumentar um pouquinho o nível, para a gente ir treinando as questões mais difíceis também, né? Então aqui, de acordo com as novas normas constitucionais que dispõem sobre a liberdade do indivíduo, é juridicamente admissível. Isso aqui não era para estar aqui, né? Foi um erro meu. A prisão do indivíduo sem ordem judicial em razão de flagrante delito. Isso aqui é juridicamente admissível, sim, né? Você não precisa de ter uma ordem expedida pelo juiz no caso de flagrante delito, né? Em outras situações, sim, mas nessa aqui não, né? Nem em flagrante delito, nem para socorrer vítima em caso de entrar na casa de alguém,
né, em caso de desastre. Né? Agora a letra B. A concessão de mandado de segurança contra ato ilegal ou praticado com abuso de poder que caracterize violência ou coação contra a liberdade de locomoção do indivíduo, ainda que contra o ato seja cabível a impetração de habeas corpus. Isso aqui é juridicamente admissível? Não é, né? Porque aqui ele inverteu os conceitos. Ó. A concessão de mandado de segurança, na verdade aqui tinha que ser habeas corpus, né? A concessão de habeas corpus. A letra C. O ato da autoridade judicial que informa ao preso que serão considerados verdadeiros os fatos pelos quais é acusado, caso se negue a responder às perguntas do juiz. Isso aqui também está errado, né? Isso aqui não é uma previsão legal. Beleza? Letra D. A sentença penal que condene o réu à pena alternativa de trabalhos forçados em lugar da pena de prisão. Então não existe pena de trabalho forçado no Brasil. Não existe pena de trabalho forçado, né? Nem penoso. Trabalho penoso ou forçado. Ok? Letra E. Sentença penal que aplica lei editada posteriormente ao cometimento do crime, que aumenta a pena prevista na lei vigente à data do crime. Isso aqui também está errado, porque a lei nova ela só pode vir para beneficiar o réu e não para modificar, para aumentar a sentença, né? Então, assim, por exemplo, o camarada foi condenado a 5 anos de prisão por um delito, por um crime, e entrou uma nova lei falando que ele tem que cumprir 10 anos para aquele mesmo crime. Então ele não pode ser penalizado por isso. Então ele vai cumprir os 5 e não os 10, né? Porque ele já tinha sido sentenciado. Essas questões assim que não são da FGR, eu estou pegando para vocês verem o que acontece assim com outras bancas, né? Porque pode ser que também a Fundação Guimarães Rosa ela pegue algumas coisas parecidas assim com outras bancas, né? De outras bancas. Então, assim, é bom a gente ver também um pouco das outras para a gente aumentar o nosso nível de conhecimento, ok? Às vezes são umas questões mais difíceis, outras são mais fáceis, mas para a gente consolidar mais o nosso conhecimento, ok? Questão 5. Considere os seguintes itens: ação individual de mandado de segurança, ação coletiva de mandado de segurança, ação de habeas corpus e ação de habeas data. Bom, esses aqui são os remédios constitucionais, né? A gente já estava começando a ver na questão anterior. Para quem não conhece aí os remédios constitucionais, os remédios constitucionais, que são esses que a gente está acabando de ver aí, habeas data, habeas corpus, mandado de segurança e mandado de injunção, né? Eles estão todos lá previstos no artigo 5º. Né? E nesse caso aqui nosso aqui, ó, que está falando sobre o habeas corpus, que é um ato ilegal contra a liberdade de locomoção, né? O habeas datas é para retificar alguma informação, algum dado que esteja errado, né, no banco de dados do governo, né, em alguma entidade, algum órgão, né? Então ele é para isso, para corrigir para fazer essa retificação, né? E o mandado de segurança, que é para proteger direito líquido e certo, né? O mandado de injunção ele serve quando não tem uma norma regulamentadora que defina, né, crime ou direito. A Constituição Federal estabelece que são gratuitas as ações previstas nos itens. Bom, então aqui, ó, nós temos os remédios constitucionais que são gratuitos e outros que não são gratuitos, né? Os que são gratuitos aqui, depois vocês vão ler lá, mas eu já vou passar aqui para vocês gravem aí, habeas corpus e habeas data, né? O mandado de segurança, tanto individual quanto coletivo, ele não é gratuito. Ele não é gratuito. Habeas corpus e habeas data, sim. Ok? Então, com isso, o nosso item correto aqui é a letra B. 3 e 4 apenas. Beleza? Questão 6, então, agora. Português. Nessa questão 6 aqui, você deve ler
né, o texto anterior, que ele é até um pouquinho grande, né? E eu não vou ler o texto aqui, mas você acompanha. Se você tiver em dúvida, você pega seu texto aí e faça leituras. Se o seu gabarito estiver conforme o meu aqui, então tá tranquilo, né? Se não, você faça a leitura do texto novamente aí para você encontrar essa questão. Vamos lá. De acordo com o texto, é correto afirmar: a dispersão de atenção para outros interesses é diagnosticada como um transtorno mental incurável. Bom, o texto ele não traz isso para a gente, né? A gente não pode afirmar isso do texto, né? Que é um transtorno mental incurável. Não está falando disso, né? Letra B. A criança que, nos dias de hoje, carece de remédio para se manter atenta, será no futuro um adulto dependente de medicamentos para insônia. E essa aqui é a nossa questão correta, né? Que o texto aborda justamente, né, essa questão das crianças que se mantêm à base de remédio e com o tempo, quando adultas, elas vão precisar de medicamentos para problemas de insônia, né? E o texto inteiro ele discorre sobre essa questão de uso de remédios hoje e no futuro, né? Questão C. A alternativa C. É preciso tratar as pessoas com síndrome de Asperger, já que são a maioria, segundo dados do Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos. Na leitura do texto, você vê lá que ele está falando que, segundo os dados desse instituto, são 46% em média de pessoas com esse mal, né? 46% não é a maioria, é menor do que 50%, então é minoria, ok? Letra D. Os diagnósticos de transtorno deram origem a um mercado profícuo de medicamentos, né? Isso aqui era só basicamente você conhecer essa palavra aqui, ó. Improfícuo significa improdutivo, né? Significa improdutivo. E o texto ele aborda justamente a questão de como o mercado está crescendo, né? O mercado de medicamentos está crescendo. Então a nossa questão correta aqui é a alternativa B. A questão 7. O assunto principal do texto é: como vencer na vida? Os diagnósticos de transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, a relação entre pais e a escola ou transtorno de comportamento? Esse aqui, ó, tá uma questão até razoável, né? É transtorno de comportamento, né? A questão, o texto ele não aborda como você vencer na vida. Ele até cita algumas coisas sobre os diagnósticos do TDAH, né? Mas não é o assunto principal do texto. E a relação entre pais e escolas também não é um assunto principal do texto. Então ele trata sobre os transtornos de comportamento. Beleza? Vamos lá, questão 8. Questão 8. Segundo o Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos, 46% da população se enquadrariam nos critérios de doenças estabelecidos pela Associação Americana de Psiquiatria. Marque a alternativa cujo termo tem a mesma classificação morfológica do termo sublinhado. Então aqui ele quer a classificação morfológica, né? Avaliando aqui, você olhando mais na frente nas alternativas, você vai saber aqui, você vai perceber que ele quer tempo e modo verbal, né? De se enquadrariam, do verbo enquadrar, né? Alternativa A. Essas crianças precisam manter o foco na sala de aula se quiserem ter alguma chance de passar no vestibular. Ó, se enquadrariam, ele está em qual tempo verbal? Ele está no futuro do subjuntivo. O verbo ele está no mesmo tempo que quiserem, ok? Então enquadrariam, quiserem, tá certo. Letra B. Mas como cada categoria de transtorno mental é constituída e delimitada, é presente, né? Presente no indicativo. Letra C. De acordo com uma ala da psiquiatria, essa ideia de transtorno parte de duas premissas. Então, essa ideia parte
significa isso? Parte. Então, partir aqui, ó, ele está no presente também, do indicativo. Letra D. Tais diagnósticos criaram um mercado poderoso de medicamentos psicoativos. Criaram, passado, também no indicativo, né? Então, a nossa alternativa correta aqui é a letra A. Beleza? Questão 9. O texto traz como assunto principal, que é o texto 2, né? Que vocês devem estar com ele aí. Um absurdo motociclístico, um chinês malfeitor, uma série de TV ou uma invenção inovadora. Né? Qual que é a intenção desse texto 2 aí? Né? Se você não está com o simulado aí, você baixa aí na descrição do vídeo, né? Aí na descrição do vídeo tem o simulado 2 e acompanha com a gente aqui. Então, qual é o assunto principal aqui do texto? Nesse caso aqui, é um absurdo motociclístico? Não, ele não está falando sobre isso, não é o assunto principal dele. Um chinês malfeitor? O chinês aí está sendo visto como um benfeitor, né? Uma série de TV? Não, esse não é o foco do texto. Uma invenção inovadora? Isso aqui é a intenção do texto, mostrar uma invenção inovadora desse chinês. Ok? Vamos lá. Questão 10. Observe os itens. Chinês, prática, confortável. As palavras abaixo que recebem acento tônico pela mesma razão encontram-se na alternativa. Bom, primeiro a gente tem que saber em qual está sendo a classificação aqui pelo acento tônico, né? Chinês, ele é oxítono, né? Está na última sílaba, então ele é oxítono. Prática, proparoxítono, que se você dividir aqui, ó, prática, ele é um proparoxítono. Confortável, é um paroxítono, né? Tá na antepenúltima aqui, a sílaba tônica tá na antepenúltima, tá na penúltima, então ela é um paroxítono. Beleza? Vamos lá, abaixo, as palavras abaixo que recebem acento tônico pela mesma razão, encontram-se na alternativa. Aí era só você saber, primeiro, oxítono, proparoxítono e paroxítono. Então vamos lá. Sofá é oxítono. Tórax é paroxítono. Então já não é proparoxítono. Então aí já passa para a próxima. Né? Você não vai perder tempo com isso. Giló é oxítono. Violência, proparoxítono, que é igual prática. Alguém é oxítono. Então na 3 ali está paroxítono. Então não, já não é. Letra C. Café é oxítono, clássica é proparoxítono e epitáfio é paroxítono. Ok? Então o nosso gabarito aqui é a letra C. Mas vamos ver a D aqui, ó. Pé é oxítono, monossílabo. Óculos é proparoxítono e parasintética é proparoxítono também. Então, nosso gabarito é letra C. Bom, agora a gente vai falar sobre o Estatuto da Guarda. Né? Tem poucas questões aí abordando sobre o Estatuto da Guarda, mas eu estou elaborando várias questões do mesmo nível que eu acredito que a banca também irá cobrar, né? E eu tenho certeza que dá pra gente matar muita questão com essas questões, ok? Vamos lá. Não é um princípio norteador da GCM. Lá no Instagram, lá, eu posto dicas sempre lá sobre estatuto, plano de carreira, e também ainda vai ter sobre história de Belo Horizonte e geografia urbana, né? Então acompanha a gente lá no Instagram também, tá? Eu vou deixar o link do Instagram aí também na descrição. Aí você segue a gente lá e para receber essas dicas aí, macetes, ok? Vamos lá. Não é um princípio norteador. O respeito à dignidade humana, inclusive eu desenvolvi um mnemônico aqui, né? Que eu não encontrei ninguém que usa ainda, né? Mas que eu vou passar para vocês. É o Dicijuleco. Dicijuleco. Então,
dignidade humana, ci, cidadania, ju, justiça, le, legalidade democrática e co, coisa pública. Beleza? De si, juleco. Com isso, dá para você acertar essas questões de princípios norteadores, né? Então, vamos lá. Letra A, respeito à dignidade humana? Tá certo. Respeito à cidadania e à coisa pública? Tanto cidadania quanto coisa pública é um princípio norteador. São princípios norteadores, né? O respeito à justiça e à humanidade? Respeito à justiça, sim. Humanidade, não. Humanidade, não. Então, o nosso gabarito aqui é a letra C. Não é um princípio norteador à humanidade. Então, a justiça, sim. A humanidade, não. Então, aí o item fica errado. Beleza? Letra D, respeito à legalidade democrática. Também é um princípio norteador. Então, questão 11, letra C. Questão 12. A Guarda Civil Municipal de Belo Horizonte, organizada com base na hierarquia e na disciplina, é um órgão da administração direta, indireta, fundação pública ou autarquia pública? Bom, aqui era só você ler o início do estatuto, você já gabaritava essa questão aqui, ó. A Guarda Municipal, ela é um órgão da administração pública direta, né? E isso aqui é subordinado ao Poder Executivo, né? Então, o nosso chefe maior lá é o prefeito, né? Então, a Guarda Municipal é um órgão da administração direta, tá? Em outra aula a gente trata sobre órgãos da administração indireta, fundação pública e autarquia, né? Aí tem as sociedades de economia mista e as empresas públicas, né? Mas isso aí vai ser um assunto para outra aula, ok? Então, nosso gabarito aqui, letra A. 13. Nessa questão 13 aqui, a questão 13, ela foi anulada pelo motivo de eu ter colocado, ao invés de colocar marca alternativa incorreta, eu coloquei marca alternativa correta. Então, aí você não ia encontrar, você ia encontrar mais de uma alternativa correta, né? Então, para ser justo, eu anulei a questão, tá ok? Então, o nosso vídeo foi esse aqui hoje. E baixo material, né? Eu tenho até um material, uma apostila que eu criei aqui, né? Com o material que a gente está trabalhando. E se você quiser, siga lá no Instagram para você obter mais informações lá de como ter essa apostila, né? Não vai ser só uma apostila, então fique ligado lá para você saber como ter essa apostila aí, ok? Então, obrigado, gente. Deixa o seu like aí. Né? Compartilhe o vídeo aí com as pessoas que você gostaria que fizesse o concurso da Guarda, né? Ainda mais porque são 500 vagas, então tem vaga para muita gente, né? Para você, para seu amigo, para seu colega, parente, pai, mãe, tem vaga para todo mundo aí, né? O negócio é só dedicar. Então, abraço para vocês aí, não esqueçam de se inscrever também, ativar o sininho e seguir a gente lá no Instagram, tá bom? Obrigado, hein? Tchau, tchau.